quero saudar todos aqueles que nos visitam hoje, já deixaram de ser visitantes, não é? Já são da casa. Quero também enviar uma palavra àqueles que nos acompanham pela internet, gente de tantas partes que podem estar conectados com esse ambiente de fé. E eu acredito que Deus está operando para muito além do que você pode visualizar aqui. É claro que nós temos essa plataforma e as atenções de todos são jogadas para cá. Aliás, essa iluminação, o fato de você estar aí num ambiente um pouco mais escuro do que eu, tudo isso tem um sentido. É para que você preste atenção ao que está acontecendo aqui, a partir daqui. Mas eu quero dizer que Deus age para muito além dos nossos olhos. E eu creio de todo o meu coração que se você tem fé, ainda que haja uma necessidade tão grande na sua vida, se você tiver fé, enquanto nós estivermos aqui, a graça de Deus vai alcançar você. Se você está doente, creia que Jesus Cristo, que é o mesmo, que não mudou, Ele está se movendo pela sua palavra e Ele está curando a sua vida nessa noite. Você pode crer nisso? Talvez você esteja aqui preocupado com alguém que deixou em casa, no hospital. Você pode ser um intercessor e você pode dizer: Senhor, eu reconheço a Tua presença nesse lugar e na Tua presença eu intercedo por essa pessoa. E eu creio que uma palavra Tua agora vai tocá-la onde ela estiver. E eu realmente no meu coração espero milagres que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos entrando já no 4º mês do ano, amanhã já é abril, um mês cheio de coisas boas que Deus tem preparado para nós. E eu espero que você esteja muito conectado ao que está acontecendo no mundo do Espírito. Sabe que muitas vezes nós somos puxados para baixo, somos levados a olhar para a nossa vida e para as coisas que estão acontecendo apenas de uma perspectiva natural, mas Deus age no Espírito, amém? E nós somos pessoas espirituais, nós discernimos os tempos no Espírito, e esse é tempo de bênção, de avivamento, de graça e de salvação. Agora mesmo está acontecendo algo tão importante para a nossa nação, e isso está muito acima da política. O nosso presidente está em Israel. Isso tem um significado profético para aqueles que têm visão espiritual, que conhecem a Bíblia, sabem que a relação das nações com Israel determina a bênção de Deus sobre essas nações. Porque quando Deus decidiu levantar Israel como seu povo peculiar entre todos os povos da terra, quando Ele fez promessas a Abraão, Ele disse: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ali, naquele patriarca, estava a semente dessa nação, que tem sofrido tanto porque rejeitou o Messias quando Jesus veio a primeira vez, porque os seus olhos foram fechados, o seu coração endurecido para que a salvação pudesse chegar até nós. Mas Deus nunca quebrará a aliança que Ele tem com aquele povo. Nós que somos igreja do Senhor, nós que recebemos a salvação de Israel, nós que amamos e temos como Senhor da nossa vida um judeu chamado Jesus de Nazaré, nós precisamos amar aquela nação. E precisamos estar crendo no nosso coração que esse movimento no mundo natural, na verdade, está provocando movimentos no mundo espiritual. E o Brasil será abençoado por mudar a sua postura em relação ao povo de Deus. Quantos podem crer nisso comigo? Eu gostaria de ter a sua concordância nessa oração que eu vou fazer agora. Pai querido, nós vamos nos expor à Tua palavra e nós queremos estar completamente abertos para que a palavra opere em nossas vidas e nós sejamos cheios da alegria do Senhor. Mas queremos pedir, ó Deus, que Tu abençoes as alianças que a nossa nação está fazendo através do nosso presidente com Israel. Nós abençoamos Israel, nós abençoamos aquele povo que o Senhor ama de uma forma particular. Nós pedimos a salvação para os judeus, que Jesus Cristo resplandeça nessa geração. E pedimos, ó Deus, que Tu faças prosperar a aliança do Brasil com aquele povo que o Senhor elegeu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Aliás,
Se você vai usar o seu celular daqui para frente, que seja apenas para acessar algum texto bíblico, ok? Esqueça o WhatsApp, esqueça as redes sociais, esqueça as notificações. Eu tenho pensado muito sobre o poder das distrações e como, especialmente, esse equipamento que é tão útil na nossa vida, como isso nos rouba, presta atenção, como isso nos rouba de tanta coisa preciosa e às vezes nos faz pecar. Nós precisamos ter muito cuidado com isso aqui. Deixa eu ver o seu celular. Me mostre aí o seu celular. Ok, não importa quanto ele custou, não importa quanto tempo ele tem na sua mão, ele pode ajudar muito você, mas ele pode trazer muito dano à sua vida. Cuidado, cuidado com a pornografia, cuidado com as mentiras que circulam e que muitas vezes você dá força para que elas se espalhem mais ainda. E principalmente cuidado com as distrações. Quando você chegar num culto como esse, esqueça as redes sociais. Nada merece mais a tua atenção do que aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? Dito isso, se você vai usar o seu celular para acessar a Bíblia, tudo bem, esse é um bom uso, vai te fazer bem. Nós vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 1 e também do 17 ao 20. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Jesus os enviou, 70 discípulos, de 2 em 2. Preste atenção, para que o precedessem, para que fossem adiante dele, preparar o caminho para ele. Esses 70 discípulos foram, e no versículo 17 conta como eles retornaram daquela missão. Então regressaram os 70 possuídos de alegria. Eu quero ler de novo essa expressão. Regressaram os 70 possuídos de alegria. Diga comigo, possuídos de alegria. Eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele, Jesus, lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Amém? Amém? Eu quero que você preste toda a atenção na palavra, que você evite se movimentar, se levantar, sair durante esses próximos minutos. Nós estamos, como eu disse, entrando num mês que eu acredito será muito pródigo. Nós vamos ter um banquete aqui, a nossa conferência, aliás, volto a lembrar, essa é a última semana que você tem para se inscrever na revisão e para aproveitar o preço com desconto. Depois de domingo que vem já é um outro valor, você vai ter que se esforçar mais. Temos gente vindo de todo lugar. Essa semana recebemos uma lista de 25 irmãos que vêm de Santiago, no Chile. E eles vêm para passar aquele fim de semana conosco aqui, junto com o seu pastor, que é um discípulo amado que eu tenho naquela nação, pastor Carlos Munhoz, pastora Eva Munhoz. Deus está investindo em nós. E daqui exatamente um mês, nós temos a pretensão de, mais uma vez, entrar em centenas e centenas de casas e transformar essas casas em casas de paz. É um movimento do Espírito Santo, que nós fazemos todos os anos. É interessante como isso move a igreja, como isso mexe com a igreja, e como essa nossa experiência particular aqui se espalhou por essa nação. É difícil eu ir a qualquer lugar dessa nação e não ser reconhecido erroneamente como o criador das casas de paz. Aliás, às vezes eu sou apresentado assim: aqui está o pastor Danilo, vocês já ouviram falar de casas de paz? E o povo, todo mundo já ouviu falar, já está trabalhando com casas de paz, Brasil afora, e eles me apresentam como o idealizador das casas de paz. Aí eu tenho que consertar, porque de fato não fui eu que criei esse negócio. Foi Jesus Cristo de Nazaré, foi Ele quem fez a primeira vez. Aliás,
ele costumava fazer, eu tenho indícios na palavra, de que essa coisa de organizar discípulos de 2 em 2 e dar a eles a missão de entrar nas casas, manifestando o reino de Deus, era uma estratégia que Jesus repetiu algumas vezes. Nesse mesmo texto aqui que nós lemos, que é a grande inspiração dessa nossa estratégia, diz que Jesus enviou outros 70. Eu fico me perguntando, por que outros? Parece que é uma estratégia repetida. Nós o vemos numa outra ocasião enviando não 70, mas os 12 para fazer a mesma coisa. E de novo estamos nos mobilizando. Você tem ouvido isso nas células durante esse mês. Vamos orar muito, vamos sair com o nosso radar, com as nossas antenas ligadas todos os dias, procurando os filhos da paz, as pessoas que precisam encontrar Jesus Cristo, pessoas que estão perdidas, que estão desesperadas. E amados, é interessante porque já fazemos isso há, acho que 7 anos. Todos os anos, nesse período, nós mobilizamos essa multidão, essa igreja que reúne nas suas células mais de 5.000 pessoas, das quais 3.000 e tantas, quase 4.000 já são batizadas, comprometidas. E todos os anos nós fazemos isso. Mas quando começamos a falar sobre sair, sobre pregar o Evangelho, sobre abrir portas para Jesus, as pessoas elas têm reações distintas. Eu percebo que nesses momentos há pessoas que se entusiasmam e há pessoas que se retraem. Eu percebo que há pessoas que dizem, uau, chegou o tempo, de novo vamos viver essa aventura com Deus, de novo vamos poder nos mobilizar para levar aquilo que mudou as nossas vidas e fazer isso de uma maneira massiva nessa cidade, e são pessoas entusiasmadas. Mas eu admito que outras pessoas entre nós se recolhem, para outros parece que é uma ameaça, uma responsabilidade, talvez um peso, e elas se recolhem, se escondem, ficam um pouco apreensivas. E eu gostaria de nessa noite usar o tempo que eu tenho aqui, olhando para a primeira vez que Jesus, ou uma das primeiras vezes em que pessoas foram enviadas para fazer o que nós vamos fazer. E eu não quero nessa noite falar com você sobre a responsabilidade. Porque sim, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, temos a responsabilidade de abordar as pessoas, de curar os enfermos em nome do Senhor. Mas eu não quero falar sobre a responsabilidade. Eu quero falar sobre a alegria. A alegria de poder servir a Deus, porque eu não sei se você concorda, a responsabilidade é uma virtude importante na nossa vida, sim ou não? Todos nós precisamos ser responsáveis, entender para que estamos aqui e cumprir o nosso papel. Mas eu sempre digo que a responsabilidade pode nos manter caminhando na direção certa por toda a nossa vida. Mas somente a alegria, somente o entusiasmo, a paixão vai nos fazer voar. Eu não olho para a minha Bíblia e vejo Deus pensando a igreja assim como uma multidão de escravos que se arrastam debaixo da sua missão. Não é esse o plano de Deus para nós. Na verdade, quando Deus pensou a igreja, Ele pensou sim numa multidão de filhos felizes por poderem estender, avançar com o reino do seu Pai. Você é feliz por servir a Deus? Quantos de todo o coração podem dizer, eu sou feliz por servir ao Senhor? Talvez alguns aqui ainda não entraram nessa dimensão. E se você não entrou nessa dimensão, você ainda não descobriu o que é a graça. Você está servindo pela lei, pela responsabilidade. Isso muitas vezes é pesado, não é o propósito de Deus. Eu fico bastante impressionado com o fato de que quando Jesus enviou esses 70 discípulos, eles eram novos convertidos, eram pessoas que não tinham muita bagagem, muita experiência.
Tanto que eles voltam vibrando porque tinham expulsado demônios pela primeira vez, imagine. Então, eles voltam, e quando eles voltam daquela missão, certamente eles tiveram desafios, eles devem ter encontrado algumas portas fechadas, eles devem ter vivido certos enfrentamentos espirituais durante aquele tempo. Mas a minha Bíblia diz aqui, no versículo 17 que nós lemos, que quando eles regressaram, os 70, não alguns deles, todos eles regressaram possuídos de alegria. Diga mais uma vez essa expressão, possuídos de alegria. Porque eu não sei se você prestou atenção, esse é o tema da minha palavra. Eu vou dizer, depois de tanto tempo servindo a Deus, desde os meus 15 anos, só como pastor já se vão quase 32 anos, eu já vi crente possuído de raiva, eu já vi crente possuído de preguiça, mas um crente possuído de alegria é muito poderoso. Uma pessoa cheia de entusiasmo, veja bem, isso é depois de uma missão, depois deles terem sido enviados como ovelhas para o meio de lobos, depois deles terem se dedicado e terem certamente enfrentado resistências malignas, eles não voltam frustrados, eles não voltam cansados, eles não voltam queixosos, eles voltam possuídos de alegria, eufóricos. Eles estavam felizes por ter servido ao Senhor naquela missão. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque essa é a perspectiva que o Senhor espera que nós descubramos ao nos colocarmos no altar para fazer a sua vontade. Sim, Deus quer que você cumpra um ministério, Deus tem um chamado para você. Esse chamado passa por servir as pessoas. Não é possível servir a Deus sem servir as pessoas. Esse chamado passa por pregar o Evangelho. Esse chamado que você tem, assim como eu, passa por olhar para alguém enfermo e sentir compaixão e usar o poder de Deus que está à nossa disposição para curar os enfermos. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que isso seja feito baseado numa força que vem do prazer e não da obrigação. Eu estou conseguindo me expressar bem nessa noite? Você está conseguindo entender qual é a minha proposta aqui? E ao fazermos isso, ao servirmos, nos movermos por esse combustível, nós vamos estar replicando aquilo que o próprio Jesus Cristo fez. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nós somos discípulos dele, sim ou não? Quantos se reconhecem como discípulos de Jesus Cristo? Então, se somos discípulos dele, nós procuramos copiá-lo. E Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, ele serviu ao Pai com alegria. Aliás, a Bíblia fala isso em Hebreus capítulo 12, versículo 2. E eu chamo a sua atenção para o fato que o assunto aqui no capítulo 12 é a nossa carreira. No capítulo 12, o escritor dessa carta sagrada começa dizendo que nós precisamos correr a nossa carreira, cumprir o nosso chamado. Mas como é que nós vamos conseguir fazer isso? Ele nos dá um conselho maravilhoso aqui no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, preste atenção, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que a palavra está dizendo é, sabe como é que você pode cumprir o seu chamado? Olhe firmemente para Jesus. Coloque os seus olhos nele e aprenda com ele. E como é que Jesus serviu? Bem, Jesus enfrentou provações terríveis, e a maior delas, ninguém aqui chegou nem perto de enfrentar, porque Jesus Cristo enfrentou a cruz, a vergonha da cruz, a morte em lugar de todos nós, de todos os homens. Mas apesar de tudo o que ele enfrentou, diz a palavra que ele o fez por causa de uma alegria. Ele não fez se arrastando, houve momentos de choro, de dor,
Mas o que movia Jesus era a alegria de servir ao Pai, e mais do que isso. Mesmo quando ele estava na cruz, o que o sustentava ali era uma visão do resultado. Diga resultado. Porque Jesus pensava: eu vou sofrer tanto, eu vou ser separado do meu Pai, com quem eu sou um, mas vai valer a pena, porque isso vai abrir a porta dos céus, e a consequência da minha morte é que a casa do meu Pai será cheia de irmãos. E por causa dessa alegria, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha e ele venceu. Se somos seguidores de Cristo, nós precisamos permitir que esse mesmo sentimento nos tome. Aliás, enquanto Jesus estava formando aqueles 12 apóstolos, você se lembra que no começo do ministério, Jesus chamou para junto de si 12 homens, e o propósito de Jesus era trabalhar aqueles homens, para que eles se tornassem os grandes líderes da igreja, quando Jesus partisse. Aliás, para você que não sabe, eu tenho um livro muito especial escrito sobre isso, O Fazedor de Discípulos, está disponível aqui na nossa livraria. O Fazedor de Discípulos é uma análise de como Jesus transformou 12 homens insignificantes, comuns, sem pedigree, em 12 grandes líderes, apóstolos da primeira geração da igreja. Interessante que no período em que Jesus os estava formando, certa vez ele ministrou, e está registrado em João capítulo 15, no versículo 11, veja o que Jesus falava aos seus discípulos, aos líderes, aqueles que ele estava preparando para fazerem a sua obra. Jesus dizia assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Percebe? Jesus está dizendo, parafraseando aqui: gente, eu quero que vocês sirvam a Deus, eu quero que vocês deem a sua vida pelo Evangelho, mas eu quero que vocês façam isso como eu faço. A mesma alegria que vocês veem em mim, eu quero que esteja em vocês, movendo a vida de vocês. E talvez você não tenha essa visão de um Jesus sorrindo, não é? Parece que nós estamos meio presos a essas imagens que os pintores pintam e que provavelmente nada tem a ver com o Jesus Cristo de Nazaré. Mas o fato é que a gente sempre vê um homem com um olhar distante, sombrio. Eu, lendo a minha Bíblia, eu tenho a percepção de que Jesus era alguém feliz o tempo todo, ao ponto de poder dizer para os seus discípulos: eu quero que vocês sejam felizes fazendo a obra de Deus como eu sou. E se o Senhor Jesus se movia por esse prazer, eu acho que é por esse prazer que nós precisamos nos mover também. Amém, querido? Por favor, abra o seu coração, enquanto eu prego essa palavra, enquanto eu compartilho essas ideias que me vêm ao coração pela palavra de Deus, permita que o poder dessa palavra abra uma fonte de entusiasmo dentro de você, porque é isso que o Senhor quer fazer. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça. O reino de Deus é alegria. Em Salmos capítulo 100, versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria. Gente, eu acho que eu não consegui ainda capturar o coração de vocês, porque eu não consigo ver um sorriso. Você trouxe o seu sorriso para cá? Deixa eu ver o seu sorriso, o seu melhor sorriso. Você está parecendo mais um filho de Deus agora, sinceramente. Nós fomos feitos para sorrir, e esse sorriso não é da boca para fora, ele nasce de um coração que foi alcançado pelo amor de Deus e que vive por propósito. Amém? Amém. Seu sorriso de novo, deixa eu ver, mostra para o vizinho aí, olha o meu sorriso aqui de crente feliz por andar com Cristo. Agora deixa eu voltar aqui para os 70.
Deixa eu voltar para a experiência dos 70, porque é impressionante que eles tenham retornado, regressado assim tão eufóricos ao ponto de ser descrito como possuídos de alegria. Isso é muito forte, irmãos. Quem escreveu esse evangelho foi Lucas, um médico meticuloso, detalhista, e certamente Lucas ficou impressionado com a euforia que os caras voltaram depois das casas de paz. E lendo o texto com um pouquinho mais de atenção, eu posso imaginar do porquê eles estavam assim. E por que nós vamos daqui a algumas semanas estar assim ao voltar da nossa missão. Eu acho que isso se baseava, aquilo que brotava do coração deles, começava pela honra. Ouça, a honra de preceder Jesus Cristo. Eu li no primeiro texto, Lucas capítulo 10, versículo 1, que o Senhor os organizou de 2 em 2 e os enviou para que o precedessem. Ou seja, para que eles fossem adiante de Jesus, para que eles preparassem o caminho de Jesus. Essa é a nossa missão. E essa é uma missão muito honrosa. Eu pelo menos a vejo como muito motivante. Ir adiante sabendo que quem vem depois de mim, sabendo que o meu papel é preparar a casa para receber Jesus. É gerar uma expectativa nas pessoas, é bater na porta e dizer: ei, eu estou aqui na verdade em nome de Jesus, e eu quero dizer que Ele está vindo e que Ele vai entrar nesse lar, e quando Jesus entrar nessa casa, vocês vão conhecer a pessoa mais fantástica do universo. E esse Jesus que vai entrar nessa casa é tão glorioso e tão amoroso, que ele vai abraçar vocês nas suas necessidades. Gente, isso é um privilégio tremendo. Preceder Jesus. Sabe, preparar a mesa para que Ele se sente no lugar de honra e manifeste a sua glória, e também receba a glória que é devida somente ao seu nome. Eu não sei quanto a você, mas isso me traz uma sensação de valor. Uau, quer dizer que eu fui escalado para ir à frente dele, para anunciar que Ele está vindo. E eu posso garantir para você que se Jesus disse que vai entrar em cada casa que nós entrarmos, Ele não vai furar. Diga para o seu vizinho: Jesus nunca fura. Ele é fiel à sua palavra, Ele cumpre o que diz. Ele os enviou a cada cidade e lugar aonde Ele estava para ir. E essa experiência de podermos preparar a casa, preparar o ambiente para alguém mais importante que nós. Às vezes eu saio daqui e eu vou ministrar em certas conferências, e em algumas dessas conferências há homens muito maiores do que eu no reino. Há pessoas muito mais importantes, com muito mais frutos, com muito mais sabedoria, com muito mais unção do que eu. E sabe qual é o meu sentimento quando eu posso participar disso? Às vezes abrindo o evento, às vezes preparando o terreno para quem vem depois. Uma sensação de valor. Eu não me sinto diminuído. Muito ao contrário, eu falo: uau, eu estou tendo essa oportunidade. E é isso que o Senhor está nos enviando a fazer. Eu me lembro, uma certa ocasião, já há muitos anos aconteceu isso. A Mônica, minha esposa, estava viajando alguns dias fora, aliás, como hoje, não é? E eu estava me virando lá no meu ovo frito de todo dia. Os homens não foram feitos para viverem sós. Não é verdade, irmãos? Amém. Alguns estão convictos disso, outros nem tanto, né? Mas tudo bem. E eu estava com saudade da minha esposa. E assim como eu estou agora, porque ela também viajou desde quinta-feira, só volta amanhã, está no Paraná ministrando em algumas conferências. Mas naquela ocasião,
foi uma viagem um pouco maior. E durante a semana ela chegaria no domingo. Chegaria no domingo, Dia das Mães. E eu falei, uau, eu poderia preparar o ambiente, eu poderia fazer algo especial para receber a minha esposa e mostrar o quanto eu a amo. Eu comecei a pensar em algo e não estava muito nos nossos planos, mas eu falei, puxa, eu podia aproveitar e trocar o carro dela. Pegar o Poisé e comprar, vender o Poisé e comprar um Poisintão, porque naquela época a coisa era um pouco mais difícil. E eu passei a semana orando, não estava programado, mas eu tinha um certo recurso que eu podia fazer aquele negócio. E eu passei a semana procurando um carro que eu sabia que ela gostaria de receber. Porque eu queria que no domingo, quando ela chegasse, a surpresa estivesse lá. E durante toda a semana eu procurei esse carro em oração, dizendo, Senhor, se eu estou muito apaixonado, então, sabe, segura a minha onda aí, mas eu quero fazer algo que honre a minha esposa. E durante a semana toda eu não achei o carro que eu tinha idealizado, pelo preço que eu podia pagar. E quando chegou a sexta-feira, já no final da tarde, eu peguei um irmão que, inclusive, já partiu, já está com o Senhor, mas ele tinha uma garagem na cidade, ele entendia muito mais de carro do que eu. E eu o peguei para andar pela cidade procurando alguma coisa. E na sexta-feira à tardinha eu entrei numa concessionária. E lá estava o carro que eu havia desenhado. Era da cor que eu queria, do modelo que eu queria e que aparentemente eu podia pagar. Eu tinha feito uma boa pesquisa, mas naquela manhã eu tinha orado e dito, Senhor, eu não quero me precipitar. Eu quero fazer esse negócio, isso está no teu coração também. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, esse vai ser o sinal. Eu sei que um carro desse ano, um bom valor para ele é tanto. Então se o Senhor realmente quer que eu compre esse carro para a Mônica, que eu encontre o carro por esse valor. Muito bem, eu encontrei o carro. O problema é que ele não estava naquele valor. E eu comecei a negociar com o vendedor, e ele foi baixando, e ele baixou quase R$1.000 naquilo que ele estava pedindo, e ficou faltando R$150 para ele chegar no preço que era o meu sinal. Você está me entendendo, né? E o meu discípulo que estava junto comigo olhava para mim, insistindo naquela negociação, como quem diz, eu não acredito que você vai perder esse negócio por R$150, você vai deixar de comprar um carro, tá bom demais o preço, mas ele não falava, para não me atrapalhar. Bom, irmãos, para não ficar muito tempo contando essa história aqui, o sujeito empacou e falou, daqui eu não saio, já baixei demais o preço, é esse. Eu apertei a mão do vendedor e disse, então obrigado. E me levantei e voltei para casa. E o Jaime, que era o discípulo que me acompanhava, estava... Ele depois me contou, ele falou, não é possível que meu pastor fez isso. Não é possível, ele passou a semana atrás do carro, quando ele encontra, ele deixa de comprar por R$150. E ele disse que ele foi tentado a ligar para o vendedor e dizer, cara, eu te dou os 150 por fora. Faz de conta que você vendeu pelo preço que ele quer. Mas ele não se meteu nisso. Sexta-feira acabou e eu fui dormir e eu disse, Senhor, eu queria tanto abençoar minha esposa, mas se o Senhor não quer, está tudo bem. Eu me submeto à tua vontade. E entreguei a Deus. No dia seguinte, no sábado, perto do meio-dia, quando as lojas já estavam fechando, esse irmão me liga. Ele diz, Danilo, corre aqui na minha loja agora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o seu carro está aqui. Como assim? Não, é que a mãe de um dos nossos pastores, que mora em São Paulo, veio para o Dia das Mães passar com o filho, pastor, aqui na região de uma das nossas igrejas. E ela chegou na casa dele dizendo, meu filho, eu estou vendendo esse carro, do modelo que eu queria, do ano que eu queria, da cor que eu queria, apenas com menos quilômetros do que aquele da sexta. E ela disse, será que a gente não acha ninguém para comprar esse carro?
E assim eu comprei, e no domingo, uau! Lá estava a Mônica chegando de viagem, e o carro na garagem, com um laço bem grande. E meu querido, eu não sei quem ficou mais feliz. Ela ficou muito feliz, mas eu estava mais feliz do que ela, porque eu me esforcei para preparar algo. Sabe, eu estou contando isso, é uma experiência de fé, de você crer, de você conversar com Deus e levar a sério o que Deus fala contigo. Mas é também uma ilustração de como é tremendo nós podermos ir adiante, preparando o caminho para pessoas que nós amamos. E eu estou falando da minha esposa, mas há alguém que eu amo muito mais do que a minha esposa. E o nome dele é Jesus de Nazaré. E poder entrar numa casa dizendo, eu estou aqui para preparar o caminho para o meu Senhor. Isso gera em mim um sentimento de prazer. Quantos estão me entendendo? Eu quero que você receba isso, porque no fim é o que nós estamos sendo enviados a fazer, preparar o caminho do Senhor, como diz aqui em Isaías 40, de 1 em diante, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração, aqui está de Jerusalém, mas eu acho que eu posso parafrasear, falai ao coração de Ribeirão Preto, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, porque a boca do Senhor o disse. Quantos recebem essa palavra profética? Vamos preparar o caminho do Senhor. Eu acho que o entusiasmo deles era por isso, eles haviam ido adiante. Eu creio sinceramente que Jesus foi a cada uma daquelas casas onde eles ministraram durante provavelmente algumas semanas. Mas eu penso que eles estavam entusiasmados também, porque eles tiveram a oportunidade de quebrar um cativeiro. Porque isso está nas palavras deles. Eles voltam, no versículo 17, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ou seja, Senhor, nós entramos nas casas, nós entramos na vida das pessoas e nós quebramos o cativeiro demoníaco na vida delas. Os demônios tiveram que sair e nós estamos super felizes por ter sido instrumentos de libertação. Amado, eu não sei quantas vezes e se você já viveu isso, mas pouca coisa nos dá tanto prazer do que ser usados por Deus para quebrar um cativeiro. E as pessoas estão cativas. Como eu falei agora há pouco, às vezes nós temos uma visão muito natural e precisamos entender que tudo nasce no mundo do Espírito. Você entra numa casa e você vê famílias sendo divididas, se esfacelando, você vê jovens e adultos presos nas drogas, essas coisas que estão aí bem diante dos nossos olhos todos os dias, e às vezes nós não temos a percepção de que por trás de tudo isso existem demônios, espíritos malignos atuando. Porque Jesus descreveu o império das trevas como um reino de espíritos. São ladrões que vêm para matar, roubar e destruir. E que glorioso é nós podermos quebrar cativeiros. Sabe, quebrar cativeiros, às vezes eu fico admirado, eu fico vendo alguma matéria, alguma reportagem na TV, e eu fico tentando me colocar na pele de um policial, de alguém que fez uma longa investigação, que se arriscou
mas que finalmente conseguiu desmantelar uma organização criminosa, uma quadrilha, levar presos os seus integrantes. Eu fico pensando, uau, que prazer deve sentir um profissional, se a gente pode, né? Eu acho que é mais do que um profissional, é uma missão, trazer segurança é uma missão. Eu valorizo muito aqueles que trabalham pela nossa segurança, por mais que nós vivemos num tempo em que todo tipo de autoridade é execrada, não é? Mas eu acho que a igreja precisa valorizar muito aqueles que são policiais. Eu fico pensando, mas deve ser um prazer tremendo poder quebrar um esquema de maldade. Já pensou nisso? Agora, no mundo do Espírito é o que nós fazemos. Quando nós entramos nas casas em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos indo para confrontar e para derrotar os espíritos de adultério, de vício, de discórdia, de ignorância que estão agindo ali. E por isso esses homens estavam tão felizes, eles diziam: Senhor, os demônios tiveram que se curvar diante de nós, porque nós fomos em teu nome. Eu contei outro dia aqui uma ocasião em que eu saí daqui para resgatar um tio meu. Não vou contar essa história, ela é longa e boa parte de vocês ouviu, mas eu tinha um tio, o irmão mais novo, o único irmão homem da minha mãe. Minha avó, mulher de Deus, morreu orando por esse filho, e ele estava morrendo nas drogas, lá na Alemanha, em Berlim, na Alemanha, escravo das drogas, completamente desfigurado, louco, maluco. A sua mente estava completamente confusa. Ele dizia que tinham implantado um chip na cabeça dele e que as pessoas que moravam no apartamento de cima conseguiam ler os seus pensamentos, para você ter uma ideia da loucura que as drogas, mas não apenas as drogas, porque os demônios que atuavam por trás das drogas. E eu fui me arriscando, eu fui à Alemanha resgatar esse homem. E foi um processo difícil, desafiador, tenso muitas vezes. Eu trouxe para dentro da minha casa. Eu me lembro de uma noite, eu estava com ele ainda assim, malucão, sabe? E uma noite eu estava sentado na cozinha, eu e ele, ministrando a palavra, orando com ele. E ele ouvia vozes o tempo todo. Aquelas vozes que ele dizia que eram pessoas, falavam na sua cabeça o tempo todo. E eu dizia: não são pessoas, são espíritos malignos. E você precisa se firmar em Jesus Cristo. E eu estava ministrando já há vários dias, mas naquela noite foi especial, porque houve um momento em que ele colocou um sorriso na cara pela primeira vez. E ele disse: Dani, olha, eles estão dizendo que eles estão perdendo o poder na minha vida. Eu estou ouvindo eles dizendo que estão me perdendo. Eu disse: sim, eles estão te perdendo, porque eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Amado, e hoje, anos depois, ver o meu tio bonito, forte, musculoso, está lá na Costa Rica, quebrando onda, virou um surfista de Cristo. Ele foi resgatado, o cativeiro foi quebrado. Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Sabe, a alegria de podermos quebrar cativeiros, você tem que ter essa visão. Eles estavam eufóricos por isso. E na verdade o Senhor está nos mandando para fazer exatamente o mesmo. Sabe, há uma palavra que vale sobre você, ela está registrada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Está em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Aliás, eu gostaria que você se apropriasse dessa verdade. Põe a mão sobre a sua cabeça assim. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não, pera lá, crente. Fala isso como quem tem fé. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Meu amado, há uma unção de Deus para a libertação sobre a sua vida. E quando essa unção se manifestar, quando você enxergar pessoas sendo livres pelo poder da palavra de Deus, você vai sentir um prazer que talvez você nunca tenha sentido na sua vida. Eles estavam felizes, os 70, porque eles haviam quebrado a escravidão demoníaca, porque é assim que o Senhor nos envia. Mateus capítulo 10, versículo 8, isso é o registro de quando Jesus enviou os 12, não 70, mas os 12, para fazerem casas de paz. E Jesus lhes deu essa missão, versículo 8, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Quantos aqui receberam a graça de Deus? Quantos aqui foram salvos pela bondade do Senhor? Levanta a sua mão e diga: eu fui salvo pela graça. Meu amado, se você foi salvo, recebeu tudo isso de graça dê, e sinta-se feliz por poder repartir. Amém? Sabe, mas é interessante porque eles voltam possuídos de alegria e eles contam: Senhor, os demônios se submeteram. Jesus, parafraseando, no versículo 18, mas ele, Jesus, lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Sabe, deixa eu parafrasear aqui, para que você entenda esse diálogo. Jesus está dizendo, os discípulos, os 70, eles estão dizendo: Senhor, nós vencemos demônios que atuavam na vida das pessoas. Jesus diz: vocês estão alegres porque venceram demônios? Pois olha, vocês não fazem ideia. Eu, que tenho uma visão mais ampla do que a que vocês tinham, eu vi o próprio Satanás caindo como um raio. Em outras palavras, aquilo que vocês fizeram trouxe um abalo no império das trevas. Agora, irmão, pensa comigo, se 70 novos convertidos, 70 novos convertidos que foram em fé e entraram nas casas e ministraram a palavra e oraram pelas pessoas, se eles causaram tamanho impacto ao ponto do próprio Satanás cair, imagine o que 3.500 crentes dessa igreja, cheios do Espírito Santo, o abalo que nós vamos causar no império das trevas. Você pode dizer amém? Amém. Por favor, em fé, visualize isso. Visualize isso. Nós andamos pelas ruas da nossa cidade e nós ficamos nos lamentando, dizendo: a que ponto nós chegamos? Nossa cidade está em miséria, está quebrada. E nós olhamos e dizemos: é a consequência de más administrações. E é verdade, tudo isso é verdade, mas por trás por trás das más administrações públicas, por trás dos traficantes de droga que espalham o crack e que desfiguram as pessoas, tantos estão aí nas ruas desfigurados. Por trás de tudo isso, há potestades malignas, há espíritos poderosos que estão regendo o mal. E quando nós saímos em nome do Senhor, nós temos o poder de abalar esses tronos malditos. E nós vamos fazer isso e vamos sentir alegria por fazer isso em nome do Senhor. Será que eu estou conseguindo contagiar você nessa noite? Porque eu estou falando de algo que está dentro do meu coração e que eu tenho certeza o Espírito Santo vai gerar em sua vida. O propósito de Deus é que a igreja cumpra esse papel de manifestar nas regiões celestiais o poder de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, está escrito o seguinte: para que pela igreja, quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Diga: eu sou igreja. Então, o propósito de Deus é para que pela igreja, por você, por nós juntos, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, não depois, na eternidade, agora, aos principados e potestades nos lugares celestiais. E nós vamos sentir o prazer de ver essa graça e esse poder de Deus colocando os principados malditos no seu devido lugar, amém?
Romanos 16, 20, o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aleluia, percebe? É uma experiência fantástica, podemos ser usados por Deus. Mas, continuando a conversa de Jesus, e o tema aqui é porque eles estão tão eufóricos. Jesus, de certa maneira, está fazendo uma leitura daqueles caras. E Jesus diz no versículo 19: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus está olhando para a cara deles, para o sorriso que havia em suas faces, e Jesus está dizendo: pudera na minha versão, ok? Pudera que vocês estão tão felizes assim. Afinal de contas, antes de enviar vocês, eu dei a vocês a minha autoridade. Oh, amado, isso é algo sobrenatural, a autoridade do Senhor na minha vida. Você faz ideia do que seja a autoridade de Jesus? Pensa nessa cena. Uma carreta vem na estrada, uma trucada, assim, dezenas de toneladas, e de repente um guardinha da Polícia Rodoviária Federal, um guardinha de 1,60 m, e a carreta está vindo, e o guardinha, ele chega na beira da pista e ele faz assim, ó. Se aquele motorista não for maluco, ele vai parar, sim ou não? Agora eu pergunto, quem tem mais força? A carreta ou o guardinha de 1,60 m? A carreta tem mais força, certo? Mas por que tem que parar? Por que tem que parar? Eu acho que você está entendendo o que eu quero te dizer. Tem que parar porque a autoridade está sobre ele. Eu quero dizer que a autoridade está sobre a sua vida. A autoridade do Senhor Jesus Cristo está sobre a sua vida. Autoridade! Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Baseado na autoridade, eu vos dei autoridade, por isso vocês estão assim. Saiba que quando você pisar dentro daquela casa, ou daquelas casas, muitos de vocês vão entrar em várias casas de paz. Diga amém, diga amém. E quando você entrar naquela casa, não é uma pessoa simples com seus problemas, não é um crente de 1,60 m, não. É um servo do Deus Altíssimo se movendo na autoridade de Jesus Cristo. E obviamente isso traz uma glória sobre as nossas vidas. Podemos ser canais, nós, limitados, pequenos, ser canais do poder de Deus, que é sobrenatural. Amém? Ontem já hoje, pela madrugada, eu estava preparando essa palavra e o meu filho chegou, Gabriel. E ele chegou eufórico. E ele estava tão eufórico que ele não percebeu que eu estava querendo me concentrar na minha missão. Mas eu acho que ele percebeu, é que a euforia estava maior do que o simancol dele. Ele queria falar. O que foi, meu filho? Ele: pai, Deus se moveu de uma maneira tão intensa na reunião do IES. Quantas curas, quantos testemunhos de cura nós tivemos hoje. E eu estava ali me esforçando para não dar muita bola para ele, porque eu precisava terminar essa palavra.
mas eu estava vibrando e percebendo o entusiasmo de um jovem de ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida e da vida de tantos outros que estavam aqui orando pelos enfermos ontem à noite. Isso é tremendo, amados. E nós precisamos crer no que o Senhor Jesus disse. Quantos aqui creem nas palavras de Jesus? Amém. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Aliás, foi sobre isso que o Gabriel pregou ontem aqui na rede, no Ministério Yes, no Yes Movement. Olha o que diz aí, Marcos 16, versículos 17 e 18, palavras de Jesus sobre nós. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Deixa eu me certificar de novo. Quantos aqui creem no que o Senhor Jesus diz? Quantos aqui creem em Jesus? Então é sobre nós. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga amém. Você vai sentir a alegria de ver o poder de Deus passando pela sua vida e alcançando a vida de pessoas que estão sofrendo, e você vai voltar possuído de alegria. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu tomo para mim as palavras do Salmo 60, versículo 12: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Levante a sua mão direita. Diga: em Deus, faremos proezas. Diga mais uma vez: em Deus, faremos proezas. E se pessoas limitadas, tão pequenas como nós, viverem o sobrenatural, as proezas, os prodígios que o Senhor está prestes a fazer, esse será um tempo de milagres nessa cidade. Fala um amém, pelo amor de Deus. Amém. Através da sua vida. Amém. E nós vamos celebrar as grandes obras do Senhor. Amém? Mas eu quero terminar essa palavra te falando, porque Jesus, ele estava, puxando, ele estava vendo a alegria dos discípulos e ele estava tentando fazê-los entender o porquê de tanto entusiasmo. E por fim, no versículo 20, ele diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus está dizendo: eu entendo vocês estão felizes porque os demônios se curvaram, estão felizes porque puderam ver o poder do Pai se manifestando, estão felizes por tudo isso, mas há algo que deve alegrar vocês mais do que tudo, é que o nome de vocês, qual que é o seu nome? Eu não estou ouvindo. Qual que é o seu nome? Fala o seu nome para mim. O seu nome, esse aí, o seu nome está arrolado nos céus. Irmão, você está na lista de Deus. Eu não sei se você entende isso, mas o seu nome foi escrito no livro da vida. E o livro da vida é a lista daqueles que herdarão a vida eterna. E o fato de você ter sido salvo, e uma vez salvo, você foi convocado, enviado. Deus comissionou você. Deus disse: você vai. Eu escalei você. Você está escalado. Você vê esses jogadores que ficam esperando o Tite. O Tite. Eles ficam lá na expectativa para ver se o Tite vai falar o nome deles.
para empatar com o Panamá. Não, tudo bem, eu entendo a alegria, um atleta que deu tudo para chegar ali. Mas eu não estou falando do Tite. Eu estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu estou falando de Jesus Cristo, que botou o seu nome na lista, que escalou você para manifestar a glória dele nesse tempo, nessa geração. Amém? Amém. E muito mais do que viver essa alegria de podermos desfrutar da salvação. Na verdade, quando nós vamos, nós damos a outras pessoas a oportunidade de também ter os seus nomes no mesmo livro. Quando você entra numa casa, a Bíblia diz, eu não vou ler os textos porque o meu tempo já foi, mas lá em Apocalipse diz que todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no inferno. Aquilo que é descrito em Apocalipse como o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Mas todos os homens cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida, ali serão lançados para sempre. E a alegria de poder ser salvos, termos certeza da vida eterna, e de podermos trazer mais gente, dizer, Senhor, escala ele também. Põe o nome dele aí, Senhor. Ele é o meu filho da paz. Ele está com o coração aberto. Ele está te recebendo através da minha vida. Jesus está dizendo, esse é o maior motivo de alegria. Muito mais, por causa do nome escrito nos céus. Amém? Até os anjos festejam. Lucas 15, 10, último texto que eu quero ler. Jesus disse, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Gente, se os anjos que estão tão distantes da vida humana, os anjos que estão no céu, se eles se alegram, se eles celebram, quanto mais nós celebraremos a conversão de centenas, quem sabe, de milhares de pessoas nesses próximos 2, 3 meses da nossa vida. Todos voltaremos possuídos de alegria. Alguém pode crer nisso? Alguém já pode em fé começar a sentir esse entusiasmo no seu coração? Por favor, fique em pé, eu quero orar.